Como é que este tipo de situações tem impacto na gestão de contratos para países em desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, que hospedam projetos do setor petrolífero? Bom, boa pergunta, obrigada. Doutora Naíma Melo Capão é jurista de profissão. Atualmente ela ocupa cargo de liderança numa das instituições mais relevantes do país, que é o Instituto Nacional de Petróleos. Que tipo de investimentos se espera? E esses investimentos seriam do lado do setor público ou seriam do lado das empresas? Eu acho que pedir ajuda não é um atestado de incapacidade, mas sim há questões de mercado internacional que obviamente nós não somos experts, não é? Há espaço para países em desenvolvimento como Moçambique fazerem parte dessa transição energética de forma smooth? Um conselho para os jovens, não nos vamos concentrar só no setor de petróleo. Mas aquilo que o país oferece como formação, acha que também facilita a plataforma de educação? Eu penso que neste momento sim. Onde é que se podem encontrar oportunidades, tanto para os jovens como para empresas mais estabelecidas? O que é que se pode fazer para ser parte deste setor? Bom, penso que temos alguns desafios, não é? Bem-vindos ao Oil, Gas and Mining Easy Talk. Comigo, Inocência Mapis, e a minha ilustre convidada, a doutora Naíma Melo Capão. Doutora Naíma Melo Capão é jurista de profissão. Atualmente ela ocupa cargo de liderança numa das instituições mais relevantes do país, que é o Instituto Nacional de Petróleos. Teve passagem por vários fóruns de discussão, quer seja a nível nacional ou internacional, como é o caso da Cimeira do Gás e Energia. E temos a doutora Naíma conosco hoje para emprestar o seu saber nessa nossa mesa de conversa fácil. Bem-vinda, doutora Naíma. Obrigada, Inocência. Primeiro gostaria de agradecer por esta oportunidade. É sempre bom poder falar um pouco daquilo que é a nossa carreira e o nosso trabalho nestes fóruns, sendo um tópico da atualidade, não é? Então, eu gostaria muito de agradecer e sim, estou aqui para o que puder dizer ao programa. Obrigada. Obrigada. Bom, a mesa de discussão sempre falamos de desafios do setor petrolífero. Desta vez vamos nos voltar um pouco para aquilo que é a estrutura do mercado, que é a característica do mercado do setor petrolífero. E este mercado, doutora Naíma, é um mercado que tem como característica a volatilidade de mercados. E nos últimos tempos, esta volatilidade, o mercado enfrentou um choque muito severo, com impacto significativo no preço do petróleo, devido às tensões geopolíticas. Verificamos e podemos ver a nível dos mídias internacionais que houve o fecho de um espaço muito importante para o setor petrolífero, que é o Estreito de Hormuz, com impacto muito grande naquilo que é o aumento do preço do petróleo. Olhando para questões de volatilidade do setor petrolífero, podemos usar isto como um exemplo. Como é que este tipo de situações tem impacto na gestão de contratos para países em desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, que hospedam projetos do setor petrolífero? Bom, boa pergunta, obrigada. É sempre difícil falar de preços. Falar de preços e dinheiro é sempre muito complicado, mas nós somos um país em vias de desenvolvimento, temos grandes descobertas de gás e isto é uma mais-valia para nós, mas ainda estamos num processo de crescimento. A nossa indústria petrolífera ainda é recente, não é assim tão antiga, então ainda estamos num processo de crescimento e de adaptação. E sendo um país em desenvolvimento, dependemos muito ainda de importações, não é? Importações, por exemplo, de combustíveis. Este aumento de preços no mercado internacional vai impactar de alguma forma e vai ter sempre impacto. Se nos países desenvolvidos tem impacto, quer dizer que nos países subdesenvolvidos ainda vai ter, em desenvolvimento vai ainda ter um impacto ainda maior. Este impacto pode ser visto num curto prazo, mas também pode ser que seja a médio e longo prazo. Bom, tudo vai depender do que é que vai acontecer nos próximos tempos, não é? Mas eu penso que o que é importante neste momento, porque vai haver uma instabilidade financeira a nível mundial, isto vai nos afetar claramente, nós dependemos de importações, há muitos desafios, temos que ter em atenção os impactos que isto vai trazer para os próprios investidores. Então, penso que tem que haver uma mitigação dos riscos e das incertezas
tem que haver uma força na confiança, ou seja, o país tem que mostrar uma confiança muito forte nos investidores e investidores no país também. Previsibilidade fiscal e legal, isto é muito importante, e mecanismos de assegurar esta mitigação dos riscos, não é? Porque isto vai influenciar financeiramente, vai influenciar as taxas de câmbio, vai influenciar nos índices de energia, vai ter um impacto em tudo e vai ter um impacto nos preços também. Bom, isto pode ser visto de duas maneiras, não é? Eu não gosto de dizer que uma guerra vai trazer coisas positivas, porque eu acho que isto afeta-nos a todos nós, não é? Mas, apesar dos impactos negativos, também vamos ter alguns impactos positivos com o aumento do preço. Como sabe, Moçambique é um exportador de gás e aumentando o preço do petróleo, isto também vai ter incidência nos aumentos do preço do gás, de alguma forma. Claro que depois tem implicações com os custos de transporte, de logística, porque neste momento vamos ter aumentos, penso que vamos ter aumentos e já está a haver aumentos por causa da mudança de rotas, seguros dos transportes marítimos, quer dizer, vai haver um balanço, né? Tem um aumento deste lado, mas também tem um aumento de todos os custos associados ao transporte, associados à logística, e isto pode ter impactar. Em relação aos contratos, bem, existem cláusulas de força maior e neste caso talvez, bom, sendo esta questão uma questão geopolítica de um evento que está fora do controle das partes, as partes podem também, dependendo dos contratos, obviamente, isto é mesmo uma questão legal, as partes podem acionar a força maior, não é? E a força maior vai desde a suspensão das atividades, prorrogação de prazos, bom, renegociação do próprio contrato ou até resolução do próprio contrato, não é? Isto também não seria muito bom para nós. E olhando para os nossos dispositivos legais, qualquer outro instrumento que nós tenhamos, existe margem de manobra para o país fazer uma boa gestão deste tipo de situação? Bem, gestão sempre há, e é a tal mitigação dos riscos, não é? Mas também acredito, né, em minha opinião, que estamos numa volatilidade também, porque no final do dia dependemos deste mercado internacional. Nós ainda não temos um mercado regional ou um mercado interno e dependemos deste mercado internacional, então de alguma forma vai sempre nos afetar. Mas eu creio que, pronto, haverá alguma coisa positiva que sairá dali com este aumento de preços, que também é nosso. E nós também, como país, somos membro do Fórum dos Países Exportadores de Gás, que tem sede em Doha, no Catar. Fazemos parte como membro observador, não como membro participante, mas eles partilham connosco os estudos e tudo mais. Então, isto é tudo um estudo que é feito de modo a mitigar estes impactos. Isto é uma grande vantagem, fazer parte destes grandes fóruns. Sim, sim. Em termos de acesso à informação, mas também em termos de instrumentos para mitigação. Exatamente, porque eles já estão num nível bastante avançado em relação a nós, eles já têm um mercado fixado. Então, por que não aprender com os países também que tiveram boas experiências, não é? Nós ainda estamos num processo de aprendizagem, não é? Começamos a produzir apenas em 2022, parecendo que não. É muito recente. Ainda somos um bebê. Sim, ainda somos um bebê. Então é um passo de cada vez, sim. Mas isso em relação ao gás natural liquefeito, mas temos experiência de alguns anos em relação à exportação de gás em si. Sim, sim, exportação, sim, temos um projeto que vai desde 2000, mas estes projetos da Bacia Rovuma são os que mais têm reservas. Muito mais, não é? muito então, mais sim. Bem, não digo mais relevantes, porque não é que aquele projeto não seja relevante, né? Não vamos dizer isso. Mas, sim, as maiores reservas estão na Bacia de Rovuma. Até o momento, não se sabe. Pode ser que a Bacia de Moçambique também nos traga surpresas, né? Bom, eu não sou geóloga, não sou engenheira, mas a gente vai aprendendo alguma coisa. Eu sou uma pessoa positiva e eu penso que nós, como país, vamos ter muitas oportunidades. Ok, e em termos institucionais também estaríamos que com essa questão da interação com instituições de fora e com fóruns assim que aglomeram várias instituições. Moçambique tem essa grande vantagem. E internamente temos instituições suficientemente fortes para lidar com este tipo de situação, em termos de capacidade, somos novos nesta área, mas já começamos a acumular algum tipo de experiência. Então, temos que fazer esta avaliação. Eu penso que sim, temos muita capacidade interna e também fazemos sempre formações e penso que nada é feito sem ajuda. As próprias concessionárias, que são empresas multinacionais, também têm consultoria,
também tem ajuda. Então não vamos ser nós a não ter ajuda de outras instituições governamentais, não é? Com quem a gente trabalha em parceria, do próprio governo em si e também de consultoria nacional e internacional. Eu acho que pedir ajuda não é um atestado de incapacidade, mas sim há questões de mercado internacional que obviamente nós não somos experts, não é? Então é nesta nuance que eu penso que nós poderíamos também ter ajuda e penso que vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então podemos dizer que em termos de capacidade, em termos de organização, estamos preparados para lidar com volatilidade de mercados, porque não é algo extraordinário. O evento em si pode ser extraordinário, mas já espera-se que esse mercado tenha este tipo de oscilações de tempos em tempos, quer no que diz respeito ao preço, mas também em outros aspectos, em outras componentes do mercado, não é? Doutora Naima, um dos aspectos que se tem falado muito nos últimos tempos, nos últimos anos, é a questão da transição energética. Não é nenhum tipo de volatilidade de mercado, mas é algo que está a ser introduzido que parece que veio para ficar. Sim. Há espaço para países em desenvolvimento, como Moçambique, fazerem parte dessa transição energética de forma smooth? Eu penso que sim. Não sou contra a transição energética, obviamente nós estamos no mesmo mundo, não é? Então é preciso cuidar do nosso mundo. E nós somos um país dentro desse mundo. Mas eu penso que nós também temos que ter a oportunidade de desenvolver os nossos recursos. E o gás natural, que é o que nós temos a maior descoberta, já foi provado que é uma energia limpa, não é? Eu digo sempre, minha família, meus amigos, que nós somos um país muito abençoado, porque mesmo nessa questão da transição energética, nós somos um país que tem produção de gás, temos hidroeletricidade, não é? Temos energia solar, temos tudo para acompanhar esta transição energética, mas também já foi provado que os países africanos não são os maiores poluentes, não é? Não são dos maiores poluentes. Então eu acredito que esta transição energética para esse tipo de países tem que ter um tempo adequado para também poderem desenvolver os seus recursos para poderem alimentar a sua população, porque é disto que se trata, não é? Do equilíbrio económico, não é? Dos países. Bom, penso que temos alguns desafios, não é? Capacidade técnica, porque é um tema novo, investimento financeiro, infraestruturas, então é uma série de coisas. Parece que para nós aconteceu tudo mais ou menos na mesma altura, né? É verdade. Então, quase que parece que é assim, bom, vocês têm o recurso, mas as coisas estão muito difíceis, não é? Podia ter sido uma coisa de cada vez, mas eu penso que temos tudo para dar certo. E também há um processo de revisão da Lei de Petróleo e a Lei de Petróleo já é pública, pode ser vista no site do INP e já acomoda algumas questões de impactos ambientais para mesmo acomodar esta questão da transição energética. Com certeza. Falando em lei de petróleos, o website do regulador do setor petrolífero em Moçambique apresenta vários dispositivos legais. Então é possível ir lá e consultar os dispositivos legais. Mas voltando aqui à questão dos desafios da transição energética, falou da questão do investimento em infraestruturas. Que tipo de investimentos se espera? E esses investimentos seriam do lado do setor público ou seriam do lado das empresas? Quando se fala deste desafio de infraestruturas, o que é que se espera exatamente? Eu penso que podiam ser parcerias público-privadas, né? Porque o Estado já tem um peso muito grande. Moçambique é um país muito grande. Com certeza. Então não e é com fácil. Muitas necessidades também. Sim, e não é fácil. Temos lugares mesmo recônditos, não é? Eu já viajei para Portugal, por exemplo, e Portugal está cheio de energia eólica. Né? Está cheio daqueles remoinhos para a criação de energia eólica, mas Portugal é um país muito pequenininho. Então, ao longo do país todo, tem lá. Agora, imagina montar isto tudo num país como Moçambique. Não é uma coisa fácil. Pode parecer, mas não é uma coisa fácil. Então, é preciso de algum tipo de apoio e talvez estas parcerias público-privadas pudessem ajudar, não é? Porque não é tanto privado, mas também não é tanto público. Então, há um mecanismo de equilíbrio que pode ser ajustado entre ambas partes para se desenvolver este tipo de projetos, porque nós não temos infraestruturas neste momento. Novos projetos foram surgindo recentemente e que foram sendo descobertos recentemente, não é? Então eu penso que
pode haver um espaço de parcerias. Pode haver um espaço, mas já agora, assim, atualmente há ações que levam para isso ou a transição energética é algo que temos que deixar um pouco para médio e longo prazo? Não, eu penso que já, bom, o INP não é necessariamente a minha área, mas há projetos que já estão a ser desenvolvidos, mesmo de energia solar, há projetos já que estão a ser desenvolvidos. Não é? Mesmo painéis solares já existem e já até casas individuais eu na minha casa tenho painéis solares. Então é uma coisa que já está a começar, mas que também tem que ser incutida nas pessoas, não é? Porque nós quando crescemos nunca nos falaram eu não me lembro em pequenina de nos dizerem temos que proteger o ambiente com energia solar. Existe energia solar, não é? Nunca ninguém soube. Saber, mas não é algo mas não era algo que a gente... Sim, então isto também tem a ver com a educação cultural, que é diferente, por exemplo, do que acontece nos países nórdicos. Eles já têm aquela cultura de andam de bicicleta, tem já incultado. É diferente, é uma questão cultural. Eu penso que tem a ver com o nosso tempo, não é? Eles tiveram o tempo deles, eles estão mais desenvolvidos que nós, não é? Mas também eu não vou impor isto a pessoas que vivem no campo e que estão super saudáveis lá, que né? Eles precisam de energia, mas também... Então tem que haver eu penso que as regras não podem ser iguais para todos os países. As regras têm que ser adaptadas às minhas circunstâncias, não é? Eu como país, o que é que eu tenho no meu país, o que é que eu preciso no meu país. Nós às vezes dizíamos, pronto, vamos trazer exatamente aquilo que está num país em que nós tínhamos uma consultoria, implementar aqui taxativamente como está lá. Mas não é possível, porque o país não é igual. Então, eu não posso exigir as mesmas coisas, nem posso dar as mesmas coisas, porque o país é diferente, tem as suas características. Então, isto tem que estar adequado às suas características. Temos sempre que adequar e ajustar as nossas características. E pronto, e consideramos também que o nosso mercado é um mercado que começou a experimentar grandes investimentos há pouco tempo, principalmente neste setor muito específico. Olhando para esta componente, sabemos que também há desafio na participação no próprio setor em termos de, por assim, conteúdo local, em termos de oferta de trabalho. Como ou onde é que se pode encontrar oportunidades ou como chegar lá ao setor? Tanto para os jovens como para empresas mais estabelecidas, para empresas pequenas. O que é que se pode fazer para ser parte deste setor? Eu acho que há muitas oportunidades. Porém, este setor exige mão de obra muito qualificada. Então, há oportunidades de empregos diretos, mas também há oportunidades de empregos indiretos. E penso que, bom, nos próximos 10, 20 anos vai ser um setor que vai oferecer mais empregos, oportunidades de emprego em termos de oportunidades para os jovens, não é? Porque é um setor em expansão. Esperemos que assim seja, não é? Um setor em expansão, então penso que os jovens terão oportunidades. Mas temos dois tipos de oportunidades. Temos os empregos diretos, que são aqueles mais qualificados, têm requisitos muito mais exigentes, e temos também aqueles que são os indiretos, e temos aqueles que são indiretos e aqueles que são técnicos, não é? Técnico de indústria, técnico de operação, soldadores, técnico eletricista industrial. Exigem um nível médio, não exigem uma universidade. Não é? Exatamente. E, bom, a gente às vezes, em conversa com pessoas, às vezes conheço soldadores que ganham salários, quer dizer, que a pessoa diz, vou ser soldadora. Então, mas são pessoas que têm, assim, nível de experiência muito, mais de 30 anos. É especializado mais para aquela soldadura, né? Então, são soldaduras complexas. São complexas, mas um soldador com o devido treinamento técnico, não precisa de ser universitário, pode chegar lá. Mas o que é importante é a gente ter persistência e paciência, não é? Nós não podemos chegar num setor e achar que pronto, eu vou chegar hoje e amanhã eu já vou estar rica. Quando eu comecei neste setor, eu não estava assim, eu não era assim. Nós até às vezes punhamos os nossos próprios recursos para fazer as coisas acontecerem, né? Porque naquela altura o setor ainda não era muito desenvolvido, ainda não havia muitas descobertas. Então, estamos a falar de mais de 20 anos atrás. Exatamente. Então, é uma coisa que leva tempo. Então, é preciso ter paciência e persistência. É preciso eu dar o melhor de mim. Eu digo aos jovens,
Nós não podemos querer já hoje, já está. Então, eu tenho que dar o melhor de mim, fazer o melhor que eu posso fazer e ser bom naquilo. E eu vou ser sempre contratado e eu vou ter sempre oportunidades. Existem sites onde a pessoa pode ir lá aceder e as empresas também têm sites onde a pessoa pode se cadastrar, não é? Com CV, existem empresas de recrutamento, o próprio portal do governo também tem um site de recrutamento onde a pessoa pode ir lá ver o que é que está a ser divulgado como oportunidades, não é? Mas eu penso que os jovens têm que se preparar. Preparar é exatamente isto, ter paciência, persistência e batalhar, não é? Batalhar não é uma coisa fácil. É que tu estás-me a ver aqui, eu estou toda sorridente, toda bonita, mas eu tenho que batalhar muito todos os dias. E muitas vezes... Mesmo depois de mais de 2 décadas. Claro, não, a batalha não termina, as batalhas só mudam. Elas mudam de nível, né? Estamos a falar em batalhas individuais, de formação, tudo. de e próprio desempenho trabalho, técnico. desempenho técnico. Mas aquilo que o país oferece como formação, por exemplo, como área de educação, acha que também facilita a plataforma de educação? Eu Facilita penso para que quê? neste momento sim, porque existem muitos programas nas próprias universidades e existem muitos centros de formação já nos próprios locais para a formação de técnicos para estas áreas específicas. E estão a ser construídos mais centros de formação, mesmo em Cabo Delgado, para acomodar aquelas comunidades. E hoje em dia existe por lei um dispositivo lá na lei de petróleo que diz que uma percentagem deve ser alocada às comunidades para o desenvolvimento destas comunidades, não é? Porque o governo entendeu que aquelas comunidades específicas têm que também beneficiar dos recursos, não é? Mas eu acho que também eu posso ter capacitação, não é? Eu posso estudar. As pessoas perguntam-me, onde é que tu estudaste? Porque estão sempre à espera que eu diga, nos Estados Unidos. Eu estudei na UEM, só que eu consegui usufruir de toda a capacitação que me foi dada na instituição. Quando vinha um consultor, eu bebi toda aquela... E eu também tenho as minhas próprias ideias, claro, e também dei o melhor de mim. E quando as pessoas dão o melhor delas próprias, elas fazem bem. Porque eu não acredito, essa coisa de que há pessoas incapazes, não acredito. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa capaz. Só temos que descobrir o que é, não é? Então, e temos que tirar e fazer a melhor, porque eu não posso, sim, está bem, fiz uma coisa, já está. Eu tenho que fazer bem feito, não é? Fazer bem feito. Eu Muitas vezes bem tem que fazer feito. repetidamente, não é? Se eu fizer bem feito, mesmo que eu cometa erros, não vou me sentir tão frustrada e vou dar um passo em frente. Então, eu acho que os nossos jovens também têm que começar a ter este mindset de que as coisas não vão ser fáceis. Nós agora vemos muito Instagram. Meu filho vê muito essas coisas, esses influencers, e eu costumo perguntar a ele, mas este influencer está a dizer o quê? Porque veio cá e eu disse, ele queria ir ver. E eu às vezes pergunto, mas este influencer diz o quê? É influencer por quê? Porque isto, porque aquilo. Mas ele ensina-te alguma coisa, então talvez... não sei se me estás a perceber. Não, eu gosto deste exemplo que está a dar, porque... eu quero voltar para o outro lado, que existem várias referências nacionais que podem ser usadas. Mas estas referências nacionais, as pessoas que estão nos setores, falo da doutora Naíma, falo de vários outros profissionais, eles têm oferecido o seu saber assim gratuitamente, vou dizer, em fóruns mais fáceis que os jovens possam participar. Sim, eu participo de um programa que se chama Be Like a Woman, que é um programa privado, não é? Sim. E pro bono. Houve uma palestra recentemente e tinha lá mulheres que foram líderes, tinha lá mulheres que foram administradoras no Banco de Moçambique durante anos e pessoas excepcionais, não é? E eu penso que existem oportunidades, não é? Existem oportunidades, se calhar fóruns. não estão a chegar a todos os pontos recônditos, mas eu vi, por exemplo, e fiquei muito impressionada no programa anterior, tinha lá uma engenheira que era guarda florestal da Gorongosa. E eu achei aquilo incrível, como é que ela estava aqui. Então, bom, eu acho que se nós nos movimentarmos no sentido de mover forças,
juntos eu acho que nós conseguimos atingir aquelas pessoas mais desfavorecidas, não é? Porque essas é que são, na verdade, no final do dia, as que mais precisam, não é? As que mais precisam, Exatamente. porque as oportunidades estão disponíveis. Estão. Eu preciso irmos atrás e talvez fazermos esforços para disponibilizarmos em zonas mais afastadas. Eu penso que nós, como país, temos uma oportunidade muito grande de desenvolver nosso mercado nacional, não é? E também de fornecer a nível regional. Teríamos também uma certa liderança neste mercado, não é? Porque nós temos grandes quantidades de gás e já iniciamos com a exportação. A nossa empresa nacional já tem projetos de exportação também, individual. Então, nós já iniciamos isto. Falta a parte de nos consolidarmos como mercado regional, não é? Não só internacional, mas também regional. Mas isto também tem os seus desafios e eu penso que isto é algo que já está a ser feito. A lei já traz esta necessidade de desenvolvimento do mercado nacional, tanto mais que 25% tem que ficar no país, não é? E temos infraestruturas? Já começamos a ter, sim, isso? sim. Já começamos a ter e já começamos também a ter projetos. Eu penso que tudo ao seu tempo, não é? E como eu disse antes, é paciência, é persistência, não é? E determinação que vai nos levar a algum... E união, eu penso que a união faz a força e, bom, nós temos que ser unidos para também acreditar que isto vai União acontecer. a nível interno, de moçambicanos. Sim. Mas união. talvez também uma união regional. Não podemos também nos unir como moçambicanos e dizer somos só nós, porque nós também dependemos do investidor. Exatamente. Mas nós temos que ser nacionalistas. Eu sou uma pessoa muito nacionalista, bom, mas também tento entender a outra parte, porque a outra parte é investir. Se o investidor vem aqui, eu não iria meter dinheiro em algo que também não me desse segurança e conforto, não é? Então também tem que ter uma lei, que é previsível, tem que ter aspectos fiscais que são previsíveis, mas não posso também querer chegar e decidir como eu quero fazer o meu projeto. Existe uma lei, eu tenho que cumprir o que está na lei. Eu sou jurista e para mim isso é assim, né? Tem que cumprir o que está na lei. Agora, a lei também dá alternativas, não é? Porque os países têm uma cultura, as empresas têm uma cultura empresarial diferente. Então, por exemplo, os americanos querem de uma certa maneira porque têm esta cultura empresarial, não é? Os italianos querem de uma outra maneira porque também têm a sua cultura empresarial. Mas isto tudo dentro da lei. Não é? Tudo dentro da lei, sim. A lei permite alternativas, não é? Não é uma coisa que eu criei. O legislador lá que criou alternativas, mesmo por saber que existem culturas empresariais diversas, não é? Diversas. Então, há um aspecto na lei que eu não queria deixar de comentar, que é a questão da estabilidade fiscal, a cláusula de estabilização. Até que ponto esta cláusula não é prejudicial para o país? É bom para uma questão de atração de investimentos, para a previsibilidade, não é? Isto é bom para os investidores e para o país, num contexto em que também assumimos que estamos a explorar os nossos recursos há pouco tempo relativamente aos outros países. A cláusula fiscal, na verdade, ela não está na lei, ela está no decreto-lei. Ela não está na lei de petróleo, ela está no decreto-lei e ela só se aplica à área 1 e à área 4. Bom, eu pessoalmente acho que não prejudica nesses termos, porque ela é para os dois lados. Se houver alterações do outro lado, o governo também tem que sentar e ver como é que isto... É mais para equilibrar, é como se fosse uma balança, não é? Se descer deste lado, nós sentamos e vemos como é que podemos equilibrar. Se descer do outro lado, mas também ela, na verdade, está de acordo com a cláusula constitucional que diz que a lei não é retroativa, não é? Então, eu acho que ela está de acordo com aquilo que a lei mãe estabelece. Então, penso que não é prejudicial ao país. Se a lei mãe estabelece isto, já é mesmo para prevenir esse tipo de situação. Mesmo para um setor como é o setor petrolífero, que está em constante... Há muita mobilidade e também nós, por sermos um país que estamos a explorar há pouco tempo os recursos, temos espaço para melhoria. Mesmo assim, esta cláusula não é prejudicial. Não penso que seja prejudicial porque não proíbe procedimentos.
Não é? Não fecha, por exemplo, a questão Sim, da não, renegociação de contratos. Não, tem a ver mais com estabilidade em termos de introdução de taxas, de valores altos, não é? Tem a ver com a introdução de novas leis que introduzem novos valores. Mas normalmente as empresas são abertas mesmo quando há alguma alteração. É exatamente isto, é mesmo para uma questão de negociação, não é? Eu penso que nós estamos em constante mudança, não é? Tem que haver também uma previsibilidade económica do projeto, não é? Yes. Estamos aqui a falar, eu não sou expert em preços, mas pronto, estamos a falar daqui da volatilidade de preços. Imagina um projeto que é aprovado com um determinado preço, porque o preço hoje está muito alto. Mas imagina se o preço baixa. Eu, como investidor, também tenho que estar com o Estado e dizer, olha, o preço está a baixar muito, eu vou ter perdas, eu vou ter prejuízos. Porque o prejuízo do investidor também é prejuízo do Estado. No final do Como dia, é o que ele vai prejuízo do conseguir Estado. pagar o imposto se ele está a ter perdas? Não é? Então, é por isso que eu muitas vezes também tenho um conselho para os jovens, não nos vamos concentrar só no setor de petróleo, não é? Há muita coisa em volta do setor de petróleo, logística, transporte, catering, então um monte de coisas. Eu dei exemplo de soldadura, mas já há tanta outra coisa, carpintaria também, porque a gente tende a dizer que a carpintaria, eu não quero ser carpinteiro porque, né? Não é Entende-se como uma profissão. Mas não é. Não é. De todo, não é. Não é, até porque eu conheço carpinteiros nos países nórdicos que, se formos falar, que constroem casas, fazem casas mesmo dentro com madeira e é uma coisa mesmo de alto nível, né? É o conceito que nós temos cultural destas coisas, deste tipo de profissão e que nós temos que também começar a mudar o conceito nas nossas mentes, não é? Nas nossas mentes e entender que todas as profissões são dignas e no setor de petróleo existe um mundo em volta, não só no centro. No centro também, mas também isto para alargarmos o leque de oportunidades e de espaço. Com certeza. Olha, eu fiquei aqui com dois grandes takeaways. Toda a conversa foi muito proveitosa, mas dois grandes takeaways. Tentarmos explorar mais o setor regional, oferecer mais os nossos recursos, não só o mercado internacional, mas também o mercado regional, até porque em termos de investimento no transporte para entrega seria mais reduzido devido à distância, e olharmos e explorarmos do ponto de vista de conteúdo local e oferta de trabalho as empresas ou os subsetores que estão à volta do grande setor petrolífero. Dito isto, doutora Naima, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada eu pela oportunidade. E até breve. Até breve.